da Voz do Oeste TV, hoje temos uma convidada muito especial. Quem é? É a Patrícia Ferreira. Olá. Antes de mais, vamos querer conhecer quem é a Patrícia. Desde já é um gosto estar aqui, portanto é um prazer estar contigo, Ruth. Eu acho que este projeto realmente vai dar muito ênfase e vai ajudar muitas pessoas que estão aí do outro lado. E desde já é um privilégio, porque falar sobre desenvolvimento pessoal e hipnose é algo muito complexo e que as pessoas têm ainda muito ceticismo, muita relutância e associam à hipnose algo de holístico, muito kármico e muito mau portanto, na vida das pessoas. Portanto, é uma crença limitativa que as pessoas têm e fruto do passado que não evoluíram também com a ciência. No entanto, quando nós falamos de hipnose, e já agora falando, já sou um bocadinho sobre o assunto, a hipnose entrou na minha vida de uma maneira muito interessante, apaixonada pela saúde, com 30 e muitos anos de saúde. A hipnose entrou numa fase em que eu queria mudar de vida há cerca de 10 anos. Portanto, eu queria mudar de vida, tive um problema de saúde complexo e eu estava deitada numa cama. E é bom partilhar isto com as pessoas. Isto foram um período bastante agudo que me fez renascer por dentro. E encontrei a hipnose quando estava deitada numa cama e não conseguia digerir a dor com o processo que estava a ter. Portanto, estava com um problema complexo de coluna e é bom realmente frisar, e que estava cheia de dores e realmente já tinha sido operada uma vez, tinha entrado numa sala de operações em pânico porque havia uma crença dentro de mim que me dizia que operada a coluna iria ficar paraplégica, e então eu entrei em pânico. E então, nessa altura, eu vi que realmente todos os profissionais, e desde já muito obrigada a quem me operou, que ele sabe, e que me ajudou, fui operada de urgência, e eu tive que ser reoperada passado 4 meses, 6 meses, ao mesmo sítio. Então, eu encontrei a hipnose e achava na altura, já estava, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de desenvolvimento pessoal e tudo, e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da parte da área da psicologia, portanto, da mente. A vida não me levou para esse caminho na altura por outros motivos, portanto, não foi oportuno, e entretanto, quando eu precisei de me acalmar para me organizar e entrar dentro de uma sala de operações novamente, eu tive que me ressignificar toda, portanto. E isto é o grande problema das pessoas. Não há mudança interna sem trabalhar a causa. E então, o que é que aconteceu? Eu fui ao cabeleireiro, arranjei as unhas, como fui operada no hospital privado, houve essa possibilidade. Arranjei as unhas, arranjei o cabelo, e fui para a operação a rir toda com uma programação diferente. Certo, foi mesmo com um espírito de positividade. Sim, porque todo aquele tempo que eu estava deitada à espera que o tempo fosse necessário para eu fazer a segunda operação, porque não se pode fazer muitas vezes operações seguidas por causa da anestesia, eu encontrei uma pessoa, um dos meus professores de hipnose, e que me mandou: olha, tu vais, já que não podes vir às consultas, vais vendo os meus vídeos, e eu fiz um processo de auto-hipnose, portanto, Através dos vídeos. E isto é muito importante passar para as pessoas, que as pessoas saibam, não é a minha história de vida, mas é um bocadinho de mim. E eu agarrei naquilo como se fosse as melhores vitaminas, e eu acreditem que é as melhores vitaminas, portanto, eu agarrei naquilo, unhas e dentes, trabalhei todas aquelas emoções e trabalhei como é que havia de entrar e tudo,
E eu lembro-me perfeitamente de entrar nessa sala de operações e dizer, ela tem que ser a primeira, ela tem que ser a primeira, que ela está em pânico, ela está cheia de... Eu cheguei lá naquela, não, está tudo bem, eu vou aqui, só aqui para este estado de... Portanto, lá está. A nossa boa disposição também faz parte dos resultados. Sim, mas o PNL, a progressão mental, eu consegui dar-lhe a volta, o teste, portanto. E o que é que acontece? Acontece que eu ressignifiquei as lâmpadas, os instrumentos e tudo aquilo que ia acontecer. E que ia entrar dentro do meu corpo, porque ia ser suturado e ia levar outra vez as costas todas cheias de pontos, portanto. E lá está, e aquela criança interior que já tinha passado por uma também operação quando era pequena, entrou a rir e a brincar e perguntaram-me assim, mas está tudo bem? Eu assim, não, está tudo bem, eu só venho aqui ver este estádio e entretanto está tudo bem, só me vêm consertar, mais nada, as costas. E a partir daí as coisas foram desmoronando, portanto, aquele trauma que existia começou a desmoronar. Depois partilhei isso com o professor, olha, só para dizer que realmente as coisas correram minimamente bem, portanto, quando passa-se para estas operações nunca se fica bem, há sempre depois de ter cuidados, mas a dor aliviou, portanto, tudo isso, e depois esse processo em si, no fim da operação, o médico veio ter por mim e disse-me assim, o que é que tu fizeste, Patrícia? E eu disse ao doutor, fiz hipnose. E ele ficou. E eu disse, ele ficou abismado. E como é que eu tinha mudado em 4 meses a minha mente na totalidade. Mas tivesse também apoio da família, do marido, dos filhos? Não tive apoio de ninguém. Foi tudo sozinha. Foi um processo de regeneração, de cicatrização sozinha. A Patrícia não teve apoio de ninguém, nem família, nem... Naquela altura, naquele processo, eu não tinha apoio de ninguém. Eu tive que me encontrar comigo mesmo. Portanto, eu costumo dizer que tive que... E foi aí, a partir desse momento, que eu quebrei um ciclo da minha vida, de 20 anos. E fui para Lisboa a seguir. Fui para Lisboa, fui para Coimbra, fui para Coimbra, fui para estudar para vários... Pronto, e a partir daí rompi a minha vida, renasci das cinzas, eu gosto muito desta palavra, e aquele livro agora que saiu, agora até do médico muito famoso, que renasceu das cinzas, do Dr. João, e agora um abraço para ele, não tenho problema nenhum em dizê-lo, é espetacular, conheci-o no Fórum, e a gente renasce das cinzas várias vezes ao longo da nossa vida, nos ciclos de vida que nós temos. Muitas vezes temos que cair, levantar, para percebermos que aquele caminho já não é aquele caminho e que temos, porque nós queremos crescer, à medida que nós crescemos, tudo à nossa volta conspira com favor. Muito bem. E muitas pessoas sorriam por fora, mas sofrem por dentro. Como perceber que uma pessoa está emocionalmente a pedir ajuda? E é uma capa que as pessoas têm. Essa capa, que eu chamo a capa da mentira, ou da vergonha, porque nós temos muitas vezes ter uma capa, porque os outros não têm a culpa das nossas dores e não têm que levar com as nossas dores. Aí vamos à procura de um profissional que nos ajude, que nos encaminhe, que nos trabalhe a dor, e é essa a minha área, trabalhar a dor, portanto, dando um significado diferente, num estado mais ou menos relaxado, lá está, a hipnose tem vários estados, portanto o breve, médio e o profundo, portanto, e nós vamos relaxando. E o que é que significa a hipnose? Já para trabalhar essa parte, é um estado alterado de consciência. O grande mestre da hipnose, o professor Mário Simões, diz a hipnose é um estado alterado de consciência, mas sempre ativo. A ciência diz isto. Mas realmente vale a pena apostar, porque só nesses estados alterados de consciência, quando nós fechamos os olhos ou que olhamos para um foco, é que nós damos
essa visualização de fechar os olhos de fora e entrar nos olhos de dentro. E a ansiedade é apenas excesso de preocupação? Ou existe algo profundo por trás dela? A ansiedade faz parte da nossa vida. Ok. E é bom que ela exista. A Não? ansiedade é natural, Certo, ela existe, certo. ainda bem que existe, Ok, porque nós estamos cá, nesta vida terrena, ok. e significa que ela nos dignifica, que é tipo o tal motor de alerta que nos diz: cuidado, se estás a sentir demasiada ansiedade. O coração começa a bater mais, começamos a dormir menos, começamos a sentir borboletas na barriga inchada, o peso nas pernas, quebra total de energia. Portanto, e o excesso de ansiedade vai buscar outras doenças mais psicossomáticas que estão à nossa volta. Significa que podemos ter a ansiedade, mas ter que controlar mais. A ansiedade tem que ser controlada. Ok. Uma ansiedade descontrolada dá origem a uma depressão e outras doenças mais agudas. Por que algumas pessoas têm tudo para ser feliz, mas sentem um vazio por dentro? Porque não estão resolvidas com elas próprias. O medicamento, e é uma coisa que eu deixo aqui, não trata. O medicamento tapa. É um penso rápido. Nós temos uma ferida emocional, e agora falando em feridas emocionais, como é que vamos curar? Está bem, eu tenho esta ferida, mas eu quero curá-la. Então vamos curar com medicação. Muitas vezes temos que tomar antibióticos para curar essa ferida porque ela está muito interna. Certo. Então é como se fosse uma depressão. Fiz-me entender? Sim. Então, vamos curar a ferida de uma maneira, mas a ferida tem que ser massageada muitas vezes, ou então temos que andar ali com o creme. E quando nós andamos ali com o creme, é terapia. Nós estamos a dar amor à ferida. Só o medicamento não resolve os problemas. O problema surge por um trauma, ou uma vivência que a pessoa passou. Então, como é que nós vamos trabalhar? Temos que dar um significado. A pessoa não sabia mais do que aquilo. A pessoa deparou-se por um trauma, por uma situação muito negativa, abrupta, de violência, ou porque viu algo, ou propriamente acontece muitas vezes, e agora que existe o excesso de redes sociais, que as pessoas veem demasiado conteúdos negativos. E então, sugam isso para dentro delas. Então, que aquilo que está a acontecer pode vir para mim. Certo. Então, não. Então as pessoas começam a entrar em espiral de medo. Okay. E isso traz muita ansiedade. Por que algumas pessoas escolhem sempre pessoas que lhes fazem mal? Porque estão energeticamente identificadas com essas pessoas. Nós somos seres com energia, portanto, nós somos seres que nos sentimos... há pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensitivas, portanto... E o facto de estarmos aqui é porque nós temos aqui uma energia, pronto, não é por mero acaso, é porque tínhamos que nos encontrar, portanto. E a pessoa, nesse contexto, pode escolher um caminho. Quando nós estamos doentes na nossa saúde mental, as pessoas divergem para o lado esquerdo e então vão ao encontro, aos devaneios e aos problemas mentais que estão a surgir. Nós somos seres sociáveis e nós identificamos com as pessoas com que a nossa mente nos capta essa energia. E como sermos sociáveis, se nós vamos ou não estamos bem, a nossa mente vai para a escuridão e não vai para a luz. E como quando não vai para a luz, vai para pessoas mal resolvidas ou que têm problemas também, identifica-se com essa pessoa e muitas vezes, e isso também me faz remontar também, e dar aqui um exemplo, que eu gosto de dar muitos exemplos, certo. Por exemplo, quando nós pensamos em trocar de carro e vemos a marca do carro, nós só vamos ver aquela marca do carro. Quando nós, mulheres, queremos ter filhos ou mudar de casa, então nós simplesmente só começamos a ver aquilo, e aquelas imagens começam a surgir porque a nossa mente está já programada para ir em busca daquilo. Estamos a falar de foco, estamos a falar de objetivo. Portanto, a pessoa, se está com problemas,
vai se identificar com essas pessoas que têm os mesmos problemas ou propriamente piores, semelhantes, porque a pessoa não está equilibrada, porque pessoas equilibradas estão, vão para a praia, vão em contato com a natureza, ou o que lhes identificar, e não em contato com coisas, com escuridão, com situações ocultas, porque mas cada um de nós tem o seu caminho e cada um de nós tem as suas escolhas. Como saber se estamos numa relação do amor ou numa relação de dependência emocional? Isso é uma pergunta um bocadinho pertinente, mas é assim, cabe à pessoa saber se está numa relação de amor ou de dependência emocional, dependendo daquilo que a pessoa própria escolhe. Se a pessoa tem uma dependência emocional de comer todos os dias um bolo, a pessoa tem dependência emocional. Mas eu tenho amor por estar a comer um bocadinho a bolo, mas não preciso comer o bolo todo. Nas relações pode haver dependência emocional porque o parceiro também assim o exige, e estamos a falar nas consultas de casal, eu também dou consultas para casais, mas pode haver só amor. A dependência emocional pode haver fruto de uma paixão. Eu sou dependente emocional porque emocionalmente eu me estou apaixonada por aquelas pessoas, ou por aquele objeto, ou por aquilo que eu tenho em casa, ou por aquele vestido. Mas nas relações eu tenho amor. Então, como é que eu tenho amor? É melhor juntar as duas coisas. E dependência emocional, eu sou dependente emocional, mas também tenho amor. Vamos falar dos filhos. Os filhos dependem emocionalmente da mãe, quando até voarem, pronto, mas temos muito amor por eles. Certo. Pronto. Então, estamos numa relação. E o que é uma relação? É um conjunto de fatores que nos implica que nós estejamos dentro daquele aquela energia, daquela bolha que nos fez estar com aquele ser. Certo. Significa, a Patrícia também dá terapia ao casal, como nós podemos ver aqui, e significa dependência emocional e amor numa relação, isso faz parte, certo? Faz. Por que duas pessoas que se amam chegam ao ponto de se magoar tanto? Porque assim o querem. Porque também não há... Pode haver, isso relativamente às relações, medo também de romper essa relação. Elas podem estar apaixonadas e podem se magoar, verbalmente. A mulher de antes era submissa ao homem, no passado. Portanto, não havia separações. Portanto, o casamento era uma coisa sagrada, e ainda hoje em muitas culturas é uma coisa sagrada, e que não pode haver. E que se houver alguém que saia, isso vai haver muitos dissabores. Sim, mas estamos a falar no século XXI e ainda existem mulheres... Muitas mulheres que sofrem numa relação, mas não conseguem sair por causa do medo, por causa do... Até por causa dos filhos. Porque o problema está depois, e o medo como sair da zona de conforto. Como é que uma mulher vai sobreviver sozinha na sociedade? Tem que ter mais que um trabalho, se tem 1, 2 filhos, se tem suporte por trás. E uma das razões que eu hoje estou aqui foi porque eu mudei a minha vida toda. A hipnose entrou dentro da minha vida porque eu também rompi um ciclo da minha vida. Portanto, e também tive muito medo. Mas tive uma força que é os meus filhos, que me fez, não, Patrícia, vai, apaixona-te por aquilo que gostas, e apaixonei-me pela hipnose, e que realmente, e sou muito grata, eu amo a hipnose, e é aquilo que faço, e isso fez-me tornar uma pessoa diferente, mais madura, com mais conhecimentos,
e que se perceber que o casamento é um acordo, não é simplesmente um anel, mas é estar e respeitar ambas as partes. Quando não há respeito, é melhor sair. Até por causa do trauma das crianças. E como eu dou hipnose a jovens e crianças, a criança não deve assistir a atos de violência. Porque senão, e isto é o que está a acontecer aos jovens, vai se repetir no futuro. Ok. Muito bem. Qual é o maior erro que destruiu um casamento? Não se respeitarem ambos um ao outro. E voltando ao ponto que estávamos a falar, portanto, quando não há respeito, quando não há limites para um e para o outro, e há uma sobrecarga, o casamento não funciona. Muito bem. As feridas da infância podem continuar a influenciar a vida de um adulto? Perfeitamente. A ferida da infância são situações vivenciadas na infância que se refletem no presente e vão se refletir no futuro. O que é que causa quando começa a refletir na vida de um adulto? Bloqueios emocionais, traumas, maus caminhos. Estávamos a falar também daquele ponto de ir para, portanto, pessoas não muito boas, portanto, que tenham já alguns comportamentos não éticos, portanto, e a pessoa que está ferida interiormente vai procurar esses caminhos. Ou seja, ela não está resolvida, como não está resolvida, então temos que ir à causa. Quando vamos à causa, nós tratamos o problema. Portanto, se a criança viu ou assistiu, foi vítima de violência doméstica, ou foi vítima de violência, ou assistiu a essa violência, talvez, e isso está mais que provado, que isto vai fazê-lo também no futuro. Uma pessoa perceber que está a carregar dor emocional que nunca resolveu? A dor emocional é uma ferida. Portanto, é uma ferida aberta. Resolvê-la com terapia. Portanto, vamos fazer terapia, vamos perceber de onde é que essa dor existe, porque é que ela existe, quando é que surgiu, em que circunstância, e vamos falar dessa dor. Vamos conversar sobre essa dor. Muito bem. E a religião consegue curar uma pessoa Não. ou tem que ir junto com a terapia? Não. A religião complementa, porque cada um tem a sua profissão. Os padres são padres, mas antigamente não havia terapeutas nem psicólogos, e eles têm a função deles. Mas há pessoas que ainda há o ceticismo, eu vou ao terapeuta, eu vou ao psicólogo, não vou a fazer nada, eu vou contar a minha história. Não. O facto de contar a história e não contar ao amigo, que nós não sabemos que o seu amigo vai maquiavar toda a vida da pessoa, ou porque a inveja e tudo isso, mais vale ir a um terapeuta e, portanto, ele tem a legitimidade e a função de exercício profissional, de maneira que consiga ajudar a pessoa a ter uma vida mais calma, mais serena, a encarar os problemas da vida, porque as tais feridas emocionais não resolvidas vão dar problemas também no presente. A pessoa não tem vontade tem medo de arriscar, tem medo de comprometer-se com algum projeto e não são pessoas realizadas. Se ele perdoou alguém e mesmo assim continua magoado? Nós temos que perdoar as pessoas, mas não esquecer. Quando nós percebemos que aquela pessoa que magoou não faz parte da vida da pessoa, nós vamos quebrar o ciclo. E nós quebrando o ciclo, dizendo, segues o teu caminho, eu sigo o meu propósito, não temos que estar no mesmo caminho, porque se tu estiveres no meu caminho, tu vais infernizar. Okay. E quando vai infernizar, vai dar porcaria. Okay. E a pessoa fica revoltada, a pessoa vai ficando angustiada, a pessoa vai ficando com medo até de encontrar a pessoa. Então, o importa é que ela siga o caminho dela, como a caminha. Mas cada um segue o seu caminho. Formiga seguiu o caminho dela, a outra formiga seguiu o caminho dela. Ok, está tudo bem,
E se me dizem assim, muitas vezes me dizem assim nas consultas, mas Patrícia, como é que eu perdoo? É perceber que aquela pessoa já não faz parte da vida, ou que ela não tem mais para entrar na vida, portanto, coitada, portanto, magoou, a gente chora, a gente ri, a gente percebe porque é que ela magoou, porque ela não soube fazer de outra maneira. Ela não soube fazer de outra maneira, porque ela está habituada. Portanto, e o contexto dela é diferente da outra pessoa. E então ela magoa, fere, com palavras, com atitudes, com coisas que nós não nos identificamos. Então, nós temos que perceber, ao percebermos que isso acontece, e nós entrando num estado relaxante, na parte da hipnose, nós conseguimos dar ferramentas para que cada vez que encontramos aquela pessoa, portanto, não vamos a desvalorizar. Portanto, em vez de ser um objeto, uma imagem grande que nos aparece, damos-lhe um contexto mais pequeno. Muito bem. Por que é tão difícil mudar, mesmo quando sabemos que precisamos mudar? Porque estamos numa zona muito de conforto. Eu costumo dizer que nós estamos numa caixa. E nós temos, ou numa gaiola. Nós temos de uma gaiola e então nós temos medo de abrir a janela. Nós temos medo de encontrar, saber o que é que está ali do outro lado. Nós não sabemos o que é que é no dia da manhã. Então, muitas vezes, e isso faz ter ansiedade também. Okay. Portanto, e amanhã eu tenho que fazer isto, e não sei se vou conseguir, e não sei o que mais. E então, por isso é que estamos também com tanta ansiedade. Okay. Porque nós estamos sempre a empurrar e a acelerar. E ficamos com medo de mudar. Mudar custa. Sim. Portanto, quando nós fazemos terapia cognitiva comportamental, que é isso que se faz na hipnose, portanto, não existe mudança sem não haver mudanças de vida, estilos de vida, comportamentais, visualização de outras situações. Há pessoas que mudam de casa, há pessoas que conseguem mudar de roupas, portanto, porquê? Porque aquela pessoa já não se identifica com aquele estilo e então encontra-se num outro estilo. Muito bem. O que é que está a impedir muitas pessoas de viver a vida que desejam? A ansiedade. A ansiedade impede as pessoas de viver a vida, porque as pessoas estão constantemente num processo de aceleramento mental. Porque as pessoas estão... Eu costumo dizer, as pessoas em vez de andarem a 60, andam a 300. E então só querem autoestradas. É tudo a uma velocidade. O cérebro está... E agora vou fazer isto, e agora vou fazer aquilo, não sei o quê. E eu agora não... E apetece-me nisto, e aqui, agora apetece-me um gelado, e a seguir ao gelado... Está a ansiedade ali a decorrer. Agora, mas agora apetece-me... Agora, não estou satisfeita e aquela insatisfação começa a surgir. E aquela insatisfação começa a surgir, então vamos criar esse espiral, vamos acelerar. Acabamos umas férias, já estamos prontos para ir para outra vez das férias. Portanto, e estamos numa sociedade estressada, angustiada, revoltada e insatisfeita. E por isso é que há pessoas que respondem mal, têm determinados comportamentos negativos e que realmente não estão bem e temos uma sociedade doente. Qual a maior dor emocional que vê nas pessoas hoje, nas suas terapias? É a mesma dor. Cada um vive a dor à sua maneira. E como cada um vive a dor à sua maneira, cada um tem as suas experiências de vida diferentes. Todos nós temos o nosso livro, todos nós temos a nossa história de vida, e então todos nós somos diferentes. Mas temos que viver conforme aquilo que acreditamos. Qual é a frase que uma pessoa que sofre em silêncio mais precisa ouvir? Tu vais conseguir sair. Tu vais vencer essa dor, essa fase. Tu vais ganhar. É a frase que eu mais aplico, porque eu também tenho muita experiência e muita formação em motivação, em desporto, em jovens, e os jovens muitas vezes procuram-me ajuda, porque entrar para a faculdade, eu não vou conseguir tirar o meu curso, eu não vou conseguir encontrar o meu caminho,
E por isso é que as pessoas muitas vezes andam perdidas e por maus caminhos, porque as pessoas não encontram o caminho. E aqui eu ajudo a encontrar esse caminho, com ferramentas. Para quê? Para que a pessoa se possa encontrar. E mais uma vez em prosa entra para a pessoa ir buscar essas ferramentas para se poder encontrar com ela própria. Porque uma das ferramentas que é muito importante é nós respirarmos. Nós cada vez mais, somos pessoas que não sabemos respirar, derivado da ansiedade. Milhões de pessoas na sua frente, neste momento, que estão cansadas emocionalmente, qual mensagem deixaria? Ou deixava? Vamos cantar, vamos dançar e vamos festejar a vida. Qual é a importância de hipnose no esporte? A hipnose no desporto tem uma importância muito bem. É como no sucesso da pessoa. Portanto, o desporto é uma profissão, portanto, muitas das pessoas fazem dela uma profissão. E a hipnose permite superar obstáculos e ganhar gols, porque a vida é feita de ganhos e perdas. E se nós não trabalharmos os traumas, se nós não trabalharmos a maneira como nós jogamos e fazemos a melhor jogada, nós não vamos superar o adversário. Isso é muito importante para os jogadores. É muito importante, porque se aquele jogador ou aquela pessoa tiver uma crença limitativa que de alguém disse, tu não vales nada, essa crença limitativa, quando não é trabalhada, ela vai estar constantemente a martelar na cabeça da pessoa. Sim. E então, há que dar ferramentas para que a pessoa tenha, de maneira a autoestima suba, de maneira a que a pessoa consiga ficar com o ego satisfeito e autovalorizar-se. Porque as pessoas não se valorizam. As pessoas só bem-sucedidas são aquelas que se valorizam. Eu gosto de mim, eu gosto do meu trabalho, eu acredito no meu trabalho e eu acredito que eu posso chegar mais longe. Eu acredito que eu posso ajudar o próximo. Porque nós, quando fazemos um trabalho, não é para ganhar dinheiro. A gente temos que pôr sempre, está bem, não é só o dinheiro, mas ajudar. Nós vendemos um produto, ganhamos dinheiro, mas temos um retorno. A pessoa ficou satisfeita com aquilo que comprou. Ok. Significa isso é muito importante que dá mais força nos jogadores. Porque E nos comerciantes. Nos comerciantes também. Porque quando a autoestima está abaixo, tanto faz alguém dentro do terreno não consegue... Não se consegue ganhar. A pessoa tem que se curar por dentro. Quando eu por acaso também dou apoio a nível empresarial a comerciantes. Porquê? Porque a pessoa vê o decréscimo de vendas, não sabe por onde é que se há de virar, não sabe por onde é que se há de fazer. Então temos que arranjar ferramentas, o que é que eu posso fazer diferente para que eu consiga chegar ao público-alvo. Então o que é que eu consigo fazer? Vamos fazer a programação de maneira que a pessoa, dentro daquilo que a pessoa gosta de fazer, ou gostava de fazer, ou até não pensava fazer, para fazer diferente. Eu não posso fazer aquilo que o meu vizinho fez. Eu trouxe a hipnose para as Caldas de uma maneira de ajudar pessoas que tivessem necessidade, que eu acreditei sempre que a hipnose, e acredito que posso ajudar todos aqueles que me procuram. Agora vamos passar ao nosso momento 5 estrelas do Oeste. E eu acredito que a Patrícia já acompanha a página, claro. Sim, claro. É espetacular e recomendo toda a gente a ver, acho que vale a pena. Sabe como que funciona. Sim. E agora vou apresentar 5 imagens e a Patrícia vai dizer de 1 a 5 estrelas que impacto que tem na nossa região e na nossa cidade das Caldas da Rainha. E a Patrícia pode começar de 1 a 5. Qual número que a Patrícia quer começar? 5. 5 temos o Serviço Nacional de Saúde do Oeste. Qual o impacto que tem? Tem muita importância. A saúde é a base de tudo da nossa vida. De 1 a 5? 3. 3? Sim. Ok. Muito bem. E ficamos com 1, 2, 3, 4. A Patrícia pode escolher? 3. 3 temos Santa Casa. Qual é o impacto social que tem na nossa região? Muito, também. Porque a Santa Casa é um órgão soberano que ajuda desde crianças
idosos e realmente é bom tê-la nas Caldas e é bom que ela ajude a sociedade e as pessoas. E de 1 a 5? 5. 5. Ficamos com 1, 2 e o 4. O 4. Temos Patrícia Reis. Patrícia Reis é um comandante dos bombeiros em Óbidos. De 1 a 5 estrelas, que impacto que tem na nossa região? Tem 5, então, sendo ela o órgão soberano, portanto, dos bombeiros, todos nós precisamos dos bombeiros. Uns mais tarde, outros mais cedo. Ficamos com 1 e 2. Vamos ao 1. Temos Foz do Orelho. Que impacto o turista tem na nossa região? Eu dou 5 à Foz do Orelho. Eu amo Foz do Orelho, é linda, tem uma energia brutal e é muito bom para acalmar a mente. Muito bem. Nós temos o Dr. Bruno Lourenço. De 1 a 5 estrelas, que impacto o doutor tem na nossa região? Tem 5, porque ajuda pessoas, portanto, de fazer um trabalho espetacular na sociedade e porque nós precisamos de pessoas que ajudem pessoas. Olha, Patrícia, muito obrigada. E vocês sabem, já ouviram tudo, acompanharam tudo. Patrícia, pode deixar endereço, pode deixar a tua página, pode falar alguma coisa que a pessoa que está nos assistir para acompanhar. Sim, gostaria de informar que também dou consultas online para Portugal e estrangeiro e isso faz com que a pessoa seja poupe na deslocação e que consiga fazer a sua terapia. E já dou há bastante tempo também, às vezes, para imigrantes também, porque vêm cá, vêm à sessão e depois são acompanhados online. A terapia online tem a vantagem de ser a horários desfasados, portanto, consoante a necessidade e o conforto da pessoa, no seu leito familiar ou então assim mesmo, e que é importante e recomendo. Portanto, há uma coisa que eu dou aqui, um alerta assim, um entre aspas. Procurem sempre pessoas credenciadas. A hipnose e a terapia emocional têm que ser feitas por pessoas que sejam profissionais sempre da área da saúde, para que tenham mais conhecimento e estejam à vontade para assim o exercerem. Muito bem, obrigada. É um gosto.